ela é muito inteligente, né? Ela sabe, mas ela não sabe se comunicar, né? Ela não sabe manter uma conversa, ela não sabe fazer uma amizade na escola, Sim. né? E isso acontece muito. E isso impacta principalmente na inclusão, a inclusão dessa criança na escola. Como que é o desempenho dela escolar sem ser nota, né? Como que é essa relação com os outros colegas? Quando aquela criança está com um adulto, é mais fácil dela saber se comunicar, porque o adulto sabe ali meio que mediar aquela conversa. Mas e com outra criança da mesma idade que ela? Fase da adolescência que já tem as questões emocionais, aí traz todo esse isolamento, eu fico mais no quarto, porque às vezes nem com os pais mesmo em casa ele não consegue mais interagir ali. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Habilitar. Eu sou Luciana Bressani, sou médica pediatra com especialização em autismo e estou aqui hoje com duas convidadas psicólogas, a Jéssica e a Roberta. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre habilidades sociais, habilidades de vida diária. Roberta, se apresente, fale um pouquinho qual é a sua profissão, que você atua. Eu sou a Roberta, sou psicóloga, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e me especializando em análise do comportamento aplicada, né? Hoje eu trabalho principalmente com neurodivergência, então TEA, TOD, TDAH. E vou hoje contribuir um pouquinho sobre o assunto. E você, Jéssica? Eu sou psicóloga, tenho pós em jurídica também, sou terapeuta ABA, né, aqui na Casa Habilitar, e faço orientação parental também, e sou perita judicial. Hoje a gente vai estar conversando sobre as habilidades, né? O que você vê hoje, Roberta, quando você pega uma criança, um adolescente, um adulto? Qual que você vê a dificuldade durante essas fases de vida, né? Então, a habilidade social, ela é ensinada, né? E a gente entende que conforme você vai treinando, você vai se tornando melhor naquilo. E aí eu noto hoje a dificuldade, né, que envolve as habilidades sociais, que são os relacionamentos. Seja amoroso, interpessoal, pessoal. E a maior dificuldade que chega hoje no consultório pra gente é saber como se relacionar com o outro, porque a gente precisa do outro o tempo inteiro, né? Aí quando a gente, assim, igual as crianças, geralmente, né, as crianças autistas, né, a gente, em atendimento, a gente vê muito que ela sabe matemática, ela é muito inteligente, né, ela sabe, mas ela não sabe se comunicar, né, ela não sabe manter uma conversa, ela não sabe fazer uma amizade na escola, sim, né, e isso acontece muito com essas crianças. Ela não consegue cultivar, né, aquela criança que não consegue receber um abraço, um carinho, ela parece que ela enjoa dos amiguinhos, né, ela sente aquela falta. Então, assim, ela ali com ela mesma já se basta, ela não tem vontade, né, de estar inserida em outros grupos. Às vezes até tem, mas devido a nível 1, né, que sofre bullying, acaba que as crianças se afastam deles porque eles não entendem uma piada, não entendem quando a pessoa está sendo irônica. E isso tudo é trabalhado dentro da terapia? Vocês trabalham esse tipo de comportamento? É trabalhado, é treino, porque é entender como se comportar naquele ambiente e naquela situação. Então, na escola, principalmente na infância, a gente vai ensinar como que essa criança deve se comportar numa brincadeira, qual que é o momento certo de fazer determinada coisa. E aí isso impacta principalmente na inclusão, a inclusão dessa criança na escola. Como que é o desempenho dela escolar sem ser nota, né? Como que é essa relação com os outros colegas? Como que ela cultiva essa amizade? Como que ela se comporta ali com os outros colegas? E como que ela é incluída naquela turma? Então, assim, é treinamento mesmo, né? A gente ali no brincar, dentro da terapia, a gente vai ensinando como que essa criança tem que se comportar. É alternância de turno, é esperar a hora de falar, é esperar a hora de jogar, é saber ganhar, saber perder. E junto com, às vezes, quando a gente faz o atendimento junto com uma outra criança, né? Porque quando aquela criança está com um adulto, é mais fácil dela saber se comunicar, porque o adulto sabe ali meio que mediar aquela conversa. Mas e com outra criança da mesma idade que ela?
Será que ela consegue ali brincar, compartilhar um brinquedo, interagir ali, entende, né, o duplo sentido daquilo ali? Então, às vezes, como ela não consegue, ela se isola, né? Isso. E aí, né, a gente acaba afetando o emocional, a autoestima. Como que essa criança fica afetada ao não se sentir pertencente àquele ambiente? Porque ela não consegue se comportar da maneira que aquilo ali exige que ela se comporte. Ela não se isola porque ela quer, né? Acaba que o meio faz com que ela se isole, né? Ela não é inserida ali naquele grupo. E acaba acostumando com isso, né? Ficando confortável para ela. Eu não preciso de outras pessoas, eu não preciso de me relacionar com ninguém. Aí vem a fase da adolescência que já tem as questões emocionais, aí traz todo esse isolamento. Eu fico mais no quarto, que às vezes nem com os pais mesmo em casa ele não consegue mais interagir ali. Tem toda essa questão e vai, né, desde a vida adulta também, né? Isso a gente vai levando pro resto da vida. Né? Exatamente. E tem alguma dica, como é que pode ser feito? Como é que o pai e a família faz para perceber que tem alguma coisa que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente? Eu acho importante a gente desafiar essa criança, levar ela para outros ambientes. Então, assim, não é só a escola, é um parquinho que ela não conhece nenhuma outra criança. E aí realmente é importante que o adulto esteja ali para mediar, até que ele não precise de ajuda para isso, que ele consiga fazer sozinho. Então, assim, ele está ali com crianças diferentes, se cumprimentar e perguntar como que você está, entender quem que é essa criança que eu estou brincando, porque às vezes passa despercebido, né? A gente entende que tem deficiências que acompanham essa criança, que vai fazer com que ela não perceba algumas coisas, mas que vão ter traços da personalidade que dá pra gente trabalhar. Uma timidez, a gente consegue trabalhar na terapia para que aquilo ali seja, aos poucos, né, vai sumindo, que ela consiga trabalhar sem apresentar essa timidez. Mas existem traços da personalidade que são mais rígidos, que são mais difíceis. Por isso que é sempre importante estar ali mediando, até que a pessoa não precise mais desse suporte. E o contrário também existe, né? Porque aquelas crianças são mais dadas, né? São aquelas crianças que querem abraçar, beijar e fala com qualquer pessoa que vem passando, elas estão lá, querem abraçam, beijam, o vovô, vovó, titia. Como que a gente faz para lidar, para ensinar os pais, né? Porque acaba que com esse tipo de comportamento, elas podem sofrer algum tipo de assédio, podem ser abusadas, né? Então, assim, isso também tem a ver um pouquinho com o tema que a gente está falando, que é de habilidades, né? Então, a gente também precisa saber ensinar para essa criança como se comportar num meio onde ela não conhece os adultos, ela não conhece outras crianças. Tem criança que às vezes vai para a escola, principalmente os neurotípicos, né? Que às vezes eles são abusados pelos coleguinhas. E elas não conseguem expressar isso em casa. Então, às vezes, em casa são crianças depressivas, que se trancam, se fecham. Como que a gente pode também ajudar os pais em relação a isso? Então, o ponto principal é a transparência, né, entre a relação ali, mãe, pai, cuidador e a criança. Para que a criança se sinta à vontade para falar tudo isso. Quando a gente começa a perceber que a criança está diferente, né, isso afeta principalmente o comportamento dessa criança. E aí vale super pedir ajuda, né, procurar terapia, procurar o médico que acompanha essa criança. Mas eu acho importante a gente trabalhar isso com a criança desde pequenininho, que é o meio termo. Falar sobre isso, né? Falar sobre isso, que não precisa ser o extremo, né, ser 100% extrovertido e nem muito retraído, que tem é sobre isso a habilidade social, né? É sobre saber se comportar naquele ambiente e que a cultura, né, do lugar afeta principalmente isso. Cada lugar a gente se comporta de um jeito. Porque, assim, eu sou mãe de menina, né? Acho que a maioria já sabe. E desde pequenininha, eu sempre incentivei ela a cumprimentar. Você vai chegar no ambiente, você vai falar oi. Você não precisa abraçar e beijar quem você não queira, não interessa, seu avô, seu avó, seu tio, seu primo, que seja lá quem for. Você tem que ser simpática e cumprimentar, ser uma pessoa educada, né? Nem tanto simpática, mas educada, porque a educação vem de berço, como você falou, desde pequenininho.
Então eu não Vai obrigo desenvolvendo, isso, né? eu não obrigo ela a abraçar e beijar as pessoas que ela não quer. Mas a gente, algumas pessoas interpretam isso como uma criança sem educação. Como que ela vai chegar numa reunião de família e ela não vai abraçar e beijar? Isso aconteceu comigo também. Assim, a minha mãe, ela nunca me estimulou a isso. Desde criança, minha mãe não estimula isso. Então, quando eu cheguei na fase da adolescência, eu era uma pessoa tímida, mal educada, não falava com as pessoas. Mas, assim, eu nunca entendi que eu precisava disso, né? Toda essa habilidade de chegar na casa das pessoas, cumprimentar as pessoas, se despedir das pessoas. Ou até hoje mesmo eu ainda tenho um pouquinho dessa dificuldade de eu pensar assim, depois que já passou, de eu pensar assim, poderia ter feito isso, poderia ter falado, ou poderia ter dado tchau para cada um, né? Então isso vem desde a infância, sim, e é muito importante para os pais desenvolverem isso. É igual você falou, assim, orientar a sua filha, olha só, você vai chegar num lugar, então a gente vai no aniversário, vai estar tal pessoa, vai acontecer isso, mais ou menos, isso, você vai falar com as pessoas, né? Ou ter outras crianças ali, vai ter o parque lá, que você vai brincar com outras crianças, pode chamar a criança para você brincar. Então, isso tudo faltou. Para mim, por exemplo, faltou na infância. Então, quando eu comecei a entender que eu precisava, que era necessário eu cumprimentar as pessoas, eu sofri com isso. Muitas vezes eu fui julgada por conta disso, né? Toda essa questão que não foi desenvolvida na infância. Porque eu falo com ela, cumprimentar, é chegar, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde. Você não precisa abraçar e beijar, se você não quer, né? Porque quando a gente coloca ali para criança desde pequenininha, minha interpretação, tô falando com 2 psicólogos, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Porque se eu chegar para ela desde pequenininha, não, você tem que abraçar e beijar todo mundo. Pode ser que ela esteja na rua, ela veja uma pessoa que ela vai abraçar e beijar sem ela conhecer. Porque eu impus que ela tinha que fazer aquilo. Eu coloquei como uma regra. Então, sempre que você chegar no ambiente, você tem que abraçar e beijar. Então, pode chegar numa escola, num shopping, aonde for, numa loja. Oi, eu sou seu tio. Ela vai abraçar e vai beijar, sem saber que aquilo tá certo, que tá errado. Então, minha forma de educar ela foi essa. Você só vai abraçar e beijar se você se sentir à vontade. E você não é obrigada a fazer o que você não queira. Mas ser educada, sim. Você tem que dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Oi, tudo bem? Então, hoje a gente fala sobre isso, né? Mas durante muito tempo, por isso que eu acho que o cultural é muito importante. O cultural tá aqui na psicologia o tempo inteiro. Minha mãe, meu pai, com 80 e poucos anos, não aceitam isso. Para elas, ela tem que abraçar e beijar. Exatamente. E hoje a gente entende que a criança tem que querer, né? A criança tem que estar se sentindo à vontade para fazer aquilo. É uma forma de proteção. E você tá protegendo ela. Permitir o que ela permite que façam com o corpo dela, né? Qual que é o limite daquilo ali. E aí você colocou para ela que ela pode sim escolher quem abraçar. Ela pode querer entender qual que é o lugar que ela abrace, conversa, e diferente do cumprimentar. Porque a habilidade social é isso, é a iniciativa da comunicação, é manter a comunicação. Não é sobre o corpo, né? Porque o corpo é isso, é você proteger a sua filha. No sentido de, eu não quero, então tá tudo bem. E é difícil, né, a gente quebrar essas barreiras com o tempo. É só com o tempo mesmo, porque ao longo dos anos a criança tinha que fazer isso. Criança mal educada, que não conversa, que não abraça, não toma benção, né? E aí a gente vai ao longo do tempo mesmo. Por isso que cultural, a parte cultural é muito importante dentro da psicologia. Isso, é muito importante se trabalhar também dentro do consultório, dentro de uma terapia, né? Sim. Porque a gente vê essa dificuldade também, não só como eu tive com a minha filha, mas como outros pacientes, outras famílias têm também. Sim. E quando chega também na parte do trabalho, né? Que aí vem o estudo, né? Que passa por todas essas barreiras, aí vai iniciar o primeiro trabalho. Você lida com pessoas, né? E assim, a gente não pode esquecer da personalidade dele também. Às vezes não vai ser um adulto, não vai ser, né, para a vida aquela pessoa extrovertida que chega e fala, não vai ser, né? Às vezes na terapia mesmo a gente consegue analisar isso muito bem. Olha, mãe, ele não é esse adolescente, ele não é essa criança que
você deseja, que você sonha, que vai chegar e vai conversar, vai fazer amizade. É da personalidade dele. Então, a gente também precisa muito respeitar isso. Sim. Né? Porque às vezes a gente quer que a criança converse, quer que a criança... tenho muitos amigos na escola, né? E conversa com a professora e vai no céu. Não é da personalidade dele. A personalidade dele é o quê? É o suficiente para mim ter um amigo. É o suficiente para mim brincar com um coleguinha lá, o vizinho, né? Então, assim, não é para ter... Não é da personalidade ter um monte de criança, de amigos, né? Sim. E é importante também a gente entrar nesse âmbito aí do trabalho, porque o isolamento social, a fobia social, ela vai dando sinais desde que você é jovem, né? E aí, quando chega nesse lugar que te exige, que você não tem mais mediação. Sim, você não tem um adulto para te mediar ali. E aí, na faculdade, você tem que apresentar um trabalho, agora você não tem mais um grupo, que era o seu grupo de apoio. Aí você tem que fazer uma entrevista de emprego. Você é liderado ou você é líder de alguém no trabalho. E aí, como que é essa comunicação? Como que você se apresenta? Eu fazia o trabalho sozinha para não ter que apresentar. Nossa, não me bota para apresentar trabalho, não. Eu morria. Hoje não, mas assim, eu trabalhei habilidades, né? Então, assim, a gente acaba que faz curso, treinamento, terapia, e hoje a gente consegue apresentar, falar, mas assim, é bem difícil. E dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem várias técnicas para isso, né? Porque relacionamento é importante para a vida da pessoa. Então, a gente tem roleplay, a gente tem exposição, e é isso, é treinamento, porque você vai trabalhando ao longo do tempo como se comportar, como ser assertivo na sua comunicação, né? Sem ser agressivo, sem ser passivo demais. É saber como se comportar, como comunicar, é se importar com o que o outro, então a empatia também é muito importante, é se importar com o que o outro traz, é conseguir expor também os seus sentimentos e é tudo com equilíbrio. E tem pessoas que chegam a perder cargos, né, importantes porque não conseguem se comunicar, né? Ficam ali travadas naquele mundinho, fazem um bom serviço, um bom trabalho, têm uma boa entrega, mas não conseguem socializar, não conseguem expressar, né, apresentar. É aquela parte da infância que ele consegue indo muito bem no aprendizado, né? Ele consegue, ele é muito inteligente, ele tá à frente, né, dos amigos, mas não tem essa comunicação. Aí chega lá no trabalho, é o quê? É muito inteligente, sabe fazer o trabalho, mas precisa ali de se comunicar, né? Às vezes tem que falar com o chefe alguma coisa ali que surgiu na hora, ele não fala, deixa passar, né? Por quê? Porque não consegue, vem o nervoso, vem a fobia, vem toda aquela questão emocional que ele trava ali. Aí vai surgindo mais coisas em que vai tendo essa barreira de não se comunicar, né? Pelo menos o básico, ele tem muita dificuldade. E tem alguma técnica que a gente pode usar em casa? Ou não? Não existe. Quando estiver muito ansioso, muito nervosa, contar até 10, respirar. Respiração. Sim. Beber uma água. E a terapia. Terapia é fundamental. Toda semana tendo terapia ali, sabe? Se necessário for, entrar com medicação, porque às vezes a terapia chega no limite e que a gente precisa trabalhar com isso com medicação, né? Já tá tão grave ali, a situação já... a pessoa às vezes nem consegue sair de casa, consegue um emprego muito bom, mas não vai. Por quê? Ele já pensa tudo que vai acontecer, tudo de ruim que vai acontecer. Então ele trava, perde oportunidades na vida por conta dessa questão de socializar. Eu vou ter que falar com tal pessoa, e eu vou ter que chegar lá, eu vou ter que cumprimentar as pessoas que eu não conheço, lugar que eu nunca fui. Então vai perdendo oportunidades na vida por conta da comunicação. E isso vai ficando mais enraizado, porque, né, a gente vai ali na infância, a gente vai acompanhando toda essa esquiva para se relacionar socialmente. Quando chega ali na fase adulta, aí realmente pode virar uma fobia social. Então, quanto antes a gente intervir, melhor. Intervenção precoce sempre. Muito importante.
Então, hoje a gente conversou um pouquinho sobre habilidade, sobre intervenção precoce, o quanto que é importante a gente investir nas nossas crianças desde pequenininho. Contamos com a participação de 2 psicólogas renomadas aqui da Casa Habilitar, a Jéssica e a Roberta. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem ligados nos próximos episódios do podcast da Casa Habilitar, o podcast mais atípico do Brasil.